Boa noite. Iniciamos a nossa web-aula na UC de manutenção em sistemas mecânicos. Então, pessoal, lembrando aí que tem mais web-aulas gravadas, né? Então, a gente está dando sequência aqui na plataforma, né? No que está disposto para a gente estudar, né? Com relação à parte de manutenção em sistemas mecânicos, certo? Então, hoje a nossa web-aula vamos tratar de assuntos de instrumentação e normas regulamentadoras. Quem trabalha com manutenção, até quem trabalha com montagem também sabe, né? O quão rigorosas são essas normas, né? E qual que é o intuito de todas elas? É justamente garantir que o trabalhador exerça a sua atividade sem nenhum risco de acidente ou com os riscos controlados, né? Então, para quem está aí na indústria, na linha de frente, sabe, né? O pessoal da segurança são os mais chatos, né? Geralmente na indústria é isso. O pessoal da segurança é visto como o mais chato porque eles enchem o saco mesmo. Mas o papel deles é justamente, né, prezar pela vida de cada um. Então, assim como você entrou para trabalhar, né, com todos os membros, né, todos com saúde mental ok, tudo certo, eles querem que você saia da mesma forma, né? Lógico que a única coisa que você vai deixar na empresa é energia, né? Então, você vai gastar energia, mas a questão física, né, as partes do seu corpo todas aí inteiras, então a gente vai ver a importância de cada uma delas, certo? Começando aqui pela instrumentação, né? Os processos industriais exigem que se execute o controle na fabricação de seus produtos. As indústrias apresentam muitos processos que são muito variados e abrangem aplicados a vários tipos de produto, como, por exemplo, fabricação de produtos alimentícios, indústria de papel e celulose, refinarias e derivados de petróleo, né? Então, aí na região, o muito comum mais a sudoeste aí da cidade de Rio Verde, para quem é de Rio Verde, tem o pessoal da sucrocoleira. Aí na região de Rio Verde, eu creio que tem né, a parte de logística com a Rumo. Teremos, eu não lembro se tem alguma. Ah, na região tem sim, beneficiamento de soja. Próximo a vocês, ou na cidade onde mais tem a BRF também, a indústria alimentícia. Então, são várias indústrias aí, né, com a necessidade de instrumentação de basicamente qualquer uma precisa, né? Então, ó, todos esses processos exigem uma série de parâmetros e variáveis que são absolutamente necessários devido ao controle de maneira constante, como é o caso da pressão, temos temperatura, vazão, velocidade, né? E processos mais simples, basta utilizar instrumentos como manômetro, termômetro, válvulas manuais, etc. Então, lembrando que tudo isso é utilizado para a gente controlar. Então, se a gente quer controlar um processo, como que a gente controla sem medir? E como que a gente mede sem segurança, sem confiabilidade? Então, para ter uma boa confiabilidade, temos os setores de instrumentação que vão cuidar se seu equipamento está ok, né? O instrumento está ok, seu equipamento está dentro da sua, como fala, faixa de operação, a questão de calibração também em si, está tudo certo com este equipamento, né? Quando é mais simples, você tem um nível de controle, não estou dizendo que não pode ter controle nenhum, mas o seu nível de controle acaba sendo um pouco menor. Processos mais complexos, com tolerâncias cada vez menores, principalmente a indústria aí de bebidas e de indústria alimentícia, né? Você tem um cuidado além, porque tem segurança alimentar e tudo mais, então, para isso, você tem que ter os instrumentos aí sempre calibrados, né, e dentro da faixa de operação adequada. Então, os instrumentos de medição e controle permitem manter constantes as variáveis do processo, cujo objetivo é a melhoria da qualidade, o aumento da produtividade e a segurança da planta, do processo e dos colaboradores. Então, dessa forma, encontram-se vários tipos de controle, né? Então, ó, devido ao número de variáveis que existem no processo industrial e também pela necessidade de centralização dessas variáveis em um só local, o controle manual seria impraticável. Imagina você controlando tudo manualmente, passando ali, vamos dizer, sua linha de pressão conferindo manômetro a manômetro ali, TNIs gigantescas, né? Quantos manômetros você teria? Quanto você teria que andar? Então, quanto você está vendo ali no final da sua linha, no começo, você não poderia ver, ou teria que ter mais e mais colaboradores. Então, né, para atender essas demandas, nessas necessidades e atingir o nível atual, os sistemas de controle sofreram grandes transformações tecnológicas e, por isso, há vários tipos de controle, né, tais como controle manual, controle mecânico, controle hidráulico e pneumático,
controle elétrico e eletrônico e o controle digital, né? Então, basicamente na indústria você vai trabalhar com um supervisório. Muitas vezes você vai ter alguém só olhando o supervisório. O que que esse cara supervisório vai fazer? Vai verificar todas essas variáveis dentro do processo. Então, com o controle digital, né, você vai fazendo o controle dentro da mecânica ou da elétrica, eletrônica, hidráulica, pneumática. Vai ter um supervisório lá, vai alarmar, vai mandar e-mail, vai chamar telefone, vai fazer o que for. Para quê? Garantir o processo seguro e dentro, né, das variáveis a qual ele foi descrito e foi planejado. Então, a maioria das indústrias aí trabalham sim com o supervisório para controle, né? Controle do processo conforme as grandezas ali que estão relacionadas ao processo produtivo. Ao escolher o tipo de controle, é necessário lembrar que os processos industriais se dividem em dois tipos, contínuos e descontínuos. Em ambos os tipos é necessário manter as variáveis próximas aos valores desejados, né? Porque se foge muito, você pode ter um retrabalho, vai ter que jogar matéria-prima fora, porque está fora da tolerância, não vai dar para ser utilizado o seu produto acabado, né? Então, tudo isso gera desperdício e retrabalho. Então, você vai sempre procurar manter dentro das variáveis, né, dentro do range ali para o processo. Então, o tipo ou sistema de controle que permite fazer isso se define como aquele que compara o valor da variável do processo com o valor desejado e toma uma atitude de correção de acordo com o desvio existente, sem a intervenção do operador. Então, se for o caso aí, por exemplo, de pressão, ele pode abrir uma válvula de alívio, ou ele pode fazer o compressor, né, rotacionar, entrar um boost lá no compressor e assim vai. Tudo isso automatizado para que o operador não tenha que ficar se movimentando, apertando o botão e tudo mais. Ele já faz, né, com método de controle digital. Ele já consegue fazer, ou até outros controles também, por meio de, aí faz no sistema, né, todo um quadro de comando, sistema de comando ali para acionar um ou outro componente. Então, a correta introdução dos parâmetros no sistema, bem como a qualidade dos instrumentos e sistemas, é que darão a segurança que o processo necessita. Por isso, é necessário que os envolvidos neste processo sejam muito bem treinados. Então, os diversos instrumentos de controle utilizados na indústria de processos têm sua própria terminologia. Normalmente, os termos utilizados definem as características próprias de medida e controle dos diversos indicadores diversos instrumentos. Temos indicadores, registradores, controladores, transmissores, válvulas de controle e etc. Então, todas essas terminologias empregadas são unificadas entre os fabricantes, usuários e os organismos que intervêm direta e indiretamente no campo da instrumentação industrial. Então, nesse modo, ambiente industrial são frequentemente usados termos como faixa de medida, alcance, erro, exatidão, rangeabilidade, zona morta, sensibilidade, esterese, repetibilidade e etc. Então, aqui, né, ele vai trazer, ó, faixa de medida ou range é o conjunto de valores da variável, medida que estão compreendidas dentro do limite superior e inferior da capacidade de medida ou de transmissão do instrumento. Então, o manômetro aqui, ó, ele tem a faixa de medida de 0 a 100. Então, o range que ele trabalha é de 0 a 100. Você não vai conseguir medir 110, 120, porque vai bater no fim da escala, ou eles chamam de fundo de escala, né? Então, por exemplo, se tivesse um carro que mede até 200 por hora no velocímetro e ele chega a mais de 200, chega a 300. Então, ele chegaria a 300 sim, mas seu velocímetro não conseguiria fazer essa medição. Da mesma forma é aqui, né? O manômetro não vai conseguir medir pressões acima de 100 PSI. E o alcance é a diferença algébrica entre o valor superior e inferior da faixa de medidas do instrumento. Por exemplo, né, se você tem um instrumento com um range, né, entre 100 e 500 metros cúbicos, o seu alcance seguro é de 400 metros cúbicos. Então ele pega o superior, né, menos o inferior, essa diferença entre eles é o alcance do instrumento. Erro, né? O que que é o erro? O erro é a diferença entre o valor lido ou transmitido pelo instrumento em relação ao valor real da variável que está sendo medida. Então, ele pode ter uma faixa de erro em percentual.
Cada instrumento tem uma possibilidade de erro, muitas vezes a medição não é 100%, na maioria das vezes ele tem uma possibilidade cada vez menor, né, com o advento de novos sensores, novos instrumentos, né, mais e mais tecnologia, mas ainda assim existe um erro. Então, é denominada rangeabilidade. O que que é ela? A relação entre o valor máximo e o valor mínimo, lidos com a mesma exatidão na escala de um instrumento. Então, ó, é possível citar um sensor de vazão cuja escala é de 0 a 300 galões por minuto, com a exatidão de 1% de alcance e rangeabilidade de 10 para 1, tendo a exatidão respeitada entre 30 e 300. Então, rangeabilidade. Se essa exatidão aí é de 1%, quando ele fizer medições entre 30 e 300. Então, é a rangeabilidade 10 para 1. A repetibilidade pode ser definida como a máxima diferença entre diversas medidas de um mesmo valor da variável, adotando-se sempre o mesmo método e instrumento, em que a variação é expressa em percentagem do alcance do instrumento. Então, essa repetibilidade, então, você vai medir, né? Qual que é a diferença máxima? Entre elas é a repetibilidade. Temos os instrumentos, exercem funções diferentes no sistema, por isso, os instrumentos e dispositivos utilizados em instrumentação são denominados de acordo com a função que desempenham no processo. Desse modo, há os indicadores, registradores, transmissores, transdutores, controladores e os elementos, né, final de controle. Então, a aplicação dos instrumentos para o controle de processo é exatamente grande e necessária, pois, diante da competitividade de mercado, qualquer erro poderá custar muito caro para a empresa e também para o cliente. Então, exemplo de aplicação, tem-se o processo de controle de uma linha de tratamento térmico de parafuso, né? Então, a GNCA, ele vai parametrizar conforme ele receberá o tratamento. Então, vai se cuidar, né? Vai cuidar aí dos todos como fala? As leituras conforme a temperatura entra, né? No forno, ele vai fazer leitura, vai abrir fluxostato, regulador de vazão e assim vai. Vai controlar a temperatura do óleo, né? No resfriamento até que saia do forno o seu parafuso fabricado e eles ligados, né, ao supervisório da operador, né? A visão geral e alarmes, né, quando o parâmetro não estiver adequado. Agora entrando nas NRs, né? O que que são NRs? NRs são normas regulamentadoras. Então, elas são trabalhadas de forma obrigatória nas indústrias para controle da segurança dos colaboradores e dos processos. Então, a NR, né, normas regulamentadoras, são muito utilizadas na atualidade pelas empresas, pois visam a garantia da segurança dos trabalhadores e estabelecem orientações para o funcionamento em matéria de saúde e segurança no trabalho. Então, sua fundamentação legal está relacionada aos artigos da CLT, fornecendo embasamento jurídico à existência destas normas. Então, as NEs, né, são o quê? De observância obrigatória para empresas privadas e públicas e pelos órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como pelos órgãos dos poderes legislativo e judiciário, que possuem empregados regidos pela CLT. O autor complementa que o descumprimento das disposições legais e regulamentares destas normas ocasionará ao empregador as sanções de penalidades previstas na legislação vigente. Além disso, constituirá ato faltoso do trabalhador a recusa infundada quanto ao cumprimento das obrigatoriedades referentes à segurança no trabalho, pois todos estão obrigados a cumprir e fazer cumprir tais leis de segurança do trabalho. Então, tanto o empregador quanto o empregado. Vou dar um exemplo aqui. Quando eu estava trabalhando na indústria, lá no interior do Mato Grosso, né, uma indústria de beneficiamento de soja, lá, se você algum dia esquecesse o seu IPI, você não passava nem da guarita, né? Você não entrava no Parque Fábrica. E se lá dentro você largasse o EPI, né? Jogasse ele fora, esquecesse, era motivo para basicamente você ser demitido por justa causa.
Então, era muito rígida a questão de segurança. Então, eles faziam cumprir, eles adequavam tudo. Por quê? Qual é o grande risco, né? Pensando agora pelo lado da empresa, a indústria em si. As multas com relação, né, à segurança do trabalho, às causas trabalhistas, são de valores extremamente altos. Então, se alguém perde um dedo, se alguém perde um membro, né, se alguém tem um dano aí que interfere na locomoção, isso aí é dinheiro demais, então afeta muito os cofres das indústrias. E sai muito mais barato, em vez de gastar esse dinheiro com uma causa trabalhista, sai muito mais barato pegar parte dessa grana e investir na segurança de todo mundo. Então essas normas vêm, muitas vezes a gente crê que é para, dificulta mais, demora mais, mas é justamente para trazer segurança para as nossas atividades. Então, NR1, né, além do que consta na NR1, é possível observar algumas orientações e obrigatoriedades de outras normas regulamentadoras. Ao todo, são 36. Deixa eu até conferir, que, salvo engano, não são só 36, não. Que o nosso texto trouxe, mas tem a NR 37, né? A última vez que eu tinha visto. Tem a 38 também. Deixa eu ver se tem NR 40 aqui, agora eu fiquei na dúvida. Não. Tem um site chamado Guia Trabalhista e Obras Segurança. Então, vou jogar para vocês, vocês conseguem ver todas as NRs e elas são 38 NRs. Vou jogar aqui no chat para todo mundo tiver curiosidade e você consegue acessar e ter, né, ela no seu computador, caso queira fazer uma leitura, tudo mais, adquirir mais conhecimento, tá aqui o site para vocês, né, fazerem uso. Lá tem as NRs. Então, são 38 NRs hoje, né? Isso vai sempre mudando. Então, ó, relacionado às atividades de manutenção e sistemas mecânicos, é a 6, a 10 e a 12. A 12 é a mais comum, né? Que está na moda agora, a bola da vez é a NR12, né? Então, no entanto, serão relacionadas algumas informações referentes a outras normas que poderão influenciar suas atividades, mesmo que indiretamente, que vai ser a 7, a 9, a 15, 17, 23, 25, certo? A 10 é a norma da eletricidade, né? Então, fixa as condições mínimas exigidas para garantir a segurança dos empregados que trabalham em instalações elétricas em suas etapas, incluindo projeto, execução, operação, manutenção, reforma, ampliação e ainda a segurança de usuários e terceiros. Então, todo profissional que realizar qualquer um dos trabalhos anteriormente citados deve ser qualificado e habilitado para tal, além de estar em dias, né, com os cursos periódicos de reciclagem. Geralmente na indústria você ganha um selo, né? Depende da indústria aí, você ganha um selo que você está habilitado em NR10. É um dos mais cursos mais longos, né? Mas ele vem para quê? Trazer todos os riscos que cada um dos trabalhadores corre, né, na execução de trabalhos envolvendo instalações elétricas, envolvendo eletricidade. Essa é a 10. A 12, né? Máquinas e equipamentos têm por objetivo estabelecer as medidas preventivas de segurança e higiene ocupacional a serem adotadas pelas atividades empresariais que contemplam operação, instalação e manutenção de máquinas e equipamentos, visando a prevenção de acidentes de trabalho. Então, exemplo, quem trabalha com prensa, quem trabalha com outros tipos de instrumentos que exercem elevada carga, né? Elevada força. A prensa tinha muita gente que sofria esmagamento, perdia a mão, né? Hoje em dia, com a NR12 vai se desenvolvendo, a prensa está fazendo o trabalho, ela tem uma barreira de luz e você só opera ela quando você coloca a mão e o pé em local adequado, né? Tem que ter as duas mãos, os dois pés em local adequado para ela começar a operar. Então, como fala, essas melhorias vêm tudo com relação ao NR12, né? Que as indústrias cada dia mais têm se atualizado para evitar multas. E o que a NR12 traz? Segurança em equipamentos e máquinas, né? Então, exemplo, você tinha uma parte rotativa exposta, né? Vou pegar um motor ali. Hoje em dia você tem que cobrir para que ninguém tenha fácil acesso a colocar a mão ali, um curioso não se danifique. Ou não se danifique, um curioso não vai e arrume um acidente, né? Evite acidentes. Então, NR12, muito voltado para isso, botões de emergência, né? Para parada de emergência também, que hoje todas as máquinas têm, antigamente, né?
não tinha, então aconteceu um acidente, você tinha que ficar procurando disjuntor para desligar, não dava tempo de você ir na IHM dela desligar. Então, tudo que é voltado a essa questão de segurança envolvendo máquinas e equipamentos, NR12 é que está presente e é a bola da vez, né? Então, portanto, é possível observar que as duas normas visam proteção dos profissionais de instalação e manutenção, bem como integridade dos operadores destes equipamentos ou instalações. Além dos treinamentos, a NR12 preconiza a adequação, instalação e manutenção de uma série de dispositivos de máquinas e equipamentos, como os dispositivos de segurança, com o objetivo de proteger até mesmo aqueles que venham a ignorar a norma e acabem cometendo erros operacionais em condições que envolvam eletricidade ou operação de risco. É importante, né, compreender que no momento de realizar manutenção, a máquina deverá ser bloqueada e estar sinalizada conforme NR10 e NR12. Então, tem alguns processos de trabalho com a linha viva. Não é adequado. O que é adequado é a gente trabalhar sem energia para que não ocorra, né, algum susto e que você bloqueie também, né? Então, faz o bloqueio lá do nosso painel, coloca o seu cadeado, né? Prende lá com a etiqueta de identificação para que não corra nenhum risco. Já teve acidente e você foi lá, bloqueou a chave do seu cadeado sem entregar para outro. Aí ninguém sabe como. Apareceu uma terceira pessoa, viu essa chave, foi lá, desbloqueou e ligou a máquina com o manutentor dentro. E aí, infelizmente, veio a óbito. Outras vezes nem uso o cadeado, né? Ninguém vai ligar não, todo mundo tá vendo que eu tô aqui dentro. Troca o turno. Entra outra galera e o cara louco para produzir e quebrar recorde. Meu amigo, ele não quer nem saber, ele quer que a máquina rode. Não vai sair perguntando se tem alguém lá dentro, não. E aí é onde vem o acidente, né? Então, isso aqui não é demais. Tem que fazê-lo porque salva vidas mesmo. Então, a sinalização para bloqueio envolve o uso de etiqueta, né? Contendo informações, máquina e manutenção, data, hora e o nome do responsável pelo serviço, né? Pela execução do serviço. Todos os funcionários do setor em que se estiver fazendo a manutenção deverão ser analisados a respeito para evitar acidentes. Então, ó, no item 12, 122b, é sugerida a utilização da cor azul na placa de aviso para indicar segurança durante a manutenção de máquinas e equipamentos que estiverem sofrendo ou bloqueio ou paralisação. A cor amarela serve para sinalização de segurança das máquinas e equipamentos no que se referem às proteções fixas e móveis, componentes mecânicos de retenção e gaiolas de escada, rodapé, entre outros. E aqui o bloqueio, né, do nosso painel da máquina. E aqui embaixo ele vai trazer o quê? Né, ó, atividade de manutenção possuem risco de acidente, deverão ser observados e analisados previamente pelo colaborador. Por exemplo, né, o risco de corte por componentes de máquinas durante manutenção, risco de choque elétrico, né, e choques mecânicos também. Então, existem os riscos ambientais, né, que são previstos em NR9 e NR15. São os riscos químicos, físicos e biológicos. Geralmente tem um mapa, né, desses riscos nas indústrias aí, em cada ambiente. Então, na atividade de manutenção, os perigos ambientais a que se pode estar exposto são os riscos químicos, né, óleos e graxas, e isso aí a gente tem EPI para evitar. Risco físico, né, ruído excessivo e vibração das máquinas, radiação não ionizante. Temos EPIs também para isso. Então, as radiações não ionizantes são provenientes das atividades da soldagem de componentes de máquina. E além disso, ele falou do químico, do físico, faltou biológico, que depende do processo que você trabalha. Exemplo, você trabalha na manutenção mecânica de máquina de lavanderia num hospital. Então, você tem um risco biológico também ali, exercendo a manutenção, ou outros equipamentos, né, envolvendo aí vida humana. Temos outros processos, outras indústrias que também podem oferecer esse tipo de risco. Então, depende muito do processo. Temos NR9 e NR7, né? Trabalhados em conjunto. A primeira, a 7, é o PCMSO, que é o Programa de Saúde Ocupacional, né? Que vai trazer a monitoração dos exames que você trabalha. Então, eu entrei na indústria, vou fazer o admissional, né? Voltei de férias, vou fazer o meu exame de retorno de férias. Tive um afastamento, vou voltar meu exame, né, meu ASO de retorno de afastamento. O periódico, né, de ano em ano, eu vou fazendo meu ASO para averiguar a minha situação física, né, como está a minha saúde.
E temos a 9, né, que é o PPRA, que é o Programa de Controle de Riscos Ambientais, que é para cuidar da integridade física da gente na execução das nossas atividades. A 15, né, utilizada para a criação de dois programas, desses dois programas, que é a NR7 e NR9, traz uma gama de agentes agressores considerados insalubres. A empresa é obrigada a nomear profissionais aptos para fazer a avaliação dos agentes de risco nos locais de trabalho e geralmente os técnicos de segurança, engenheiros e médicos do trabalho que fazem, né, que fazem essas avaliações, com a participação da CIPA e dos colaboradores. O médico e o engenheiro de segurança do trabalho são os profissionais habilitados para determinar o que é ou não insalubre, conforme NR15. No entanto, né, todos esses riscos deverão ser observados por todos envolvidos na manutenção, logo deverão ser analisados antes de iniciar os trabalhos do manutentor para evitar qualquer chance de erro que possa gerar algum acidente. Então, isso é mais comum, assim, o cara mais macaco velho tem dois problemas. Ele sabe muito da máquina e do processo, mas ele perde o medo porque ele acha que nunca vai acontecer com ele, que ele já fez isso há muito tempo. O cara novato, ele pode até ter medo, mas ele não tem a expertise, a experiência de saber quais são todos os riscos que ele corre, né? Então, tem esses dois meios aí, mas um vai consolidando, né? Quem é mais experiente vai passando a visão para os mais novos e os profissionais vão fazer como fala, fazer esse mapeamento. É lógico que muitas indústrias não têm esses profissionais o tempo todo dentro da unidade de fábrica, né? Pode acontecer pequenas indústrias, né? Bem menores, microindústrias, mas o risco como fala, vai se atualizando conforme se atualiza o processo. Então, tem que ter uma visão a mais, tem que entender um pouco do processo, quem está executando e avaliar realmente, estou com um processo aqui, um processo ali, estou usando um crachá, não posso ir numa máquina rotativa, tem que evitar esse tipo aqui de coisa, estou usando adorno, né, eu vou no meu torno ali e tudo mais, então quem faz parte do processo é a agente prioritário, né, e principal. Ah, mas o médico não veio e não falou nada. Pô, mas se você está vendo o risco, né, seja você um agente transformador aí dentro da sua indústria, para evitar qualquer problema, né? E geralmente isso aqui acontece mais com cara de manutenção. É mais comum acidentes desse tipo acontecer com o pessoal da manutenção. Falo porque eu trabalho com manutenção e infelizmente, né, com a pressão, quer que roda logo, quer que volte a máquina, quer que esteja disponível, acaba que a pessoa fica tão focada em resolver que acaba negligenciando alguns passos importantes e vem acontecer isso aqui. Então, no entanto, todos esses riscos deverão ser observados por todos envolvidos na manutenção, logo deverão ser analisados antes de iniciar os trabalhos do manutentor para evitar qualquer chance de erro que possa gerar algum acidente. Certo? Então, para realizar o levantamento prévio dos riscos, você poderá utilizar um checklist de verificação. Aqui é o exemplo. Empresa, setor responsável, risco físico, ruído, vibração, radiação, risco químico, óleo e graxa, produto químico tóxico, né? Poeiras, risco ergonômico, postura inadequada, esforço excessivo, monotonia, né? Repetitividade, jornada intensa. Outros riscos aqui, né? Arranjo físico inadequado, máquinas, equipamentos sem proteção e assim vai. Todos aqui é um checklist para você avaliar o seu processo, né? Um modelo aqui. Outras medidas de segurança para a realização dos trabalhos de manutenção deverão ser vistas na NR6, que é relativa a EPI e EPC. Então, ela estabelece, né, e define os tipos de EPIs que as empresas são obrigadas a fornecer aos empregados quando as condições de trabalho exigirem, com o objetivo de resguardar a integridade física e a saúde. Então, EPI é chato, incomoda, mas salva a vida, né? Capacete mesmo na indústria, quando você pode sofrer um choque aí, bater na cabeça, e querendo ou não, dependendo da força com que você bate, você pode ficar tonto e cair, você pode ter um corte na cabeça, um sangramento, e até você ser socorrido, pode aí ter um contratempo, né? Ter um desgaste. Outras, né? Botina também, quantas a botina salva de arrebentar o pé da pessoa, óculos de proteção, né? Um que pouca gente usa, mas que realmente faz diferença no longo prazo,
o cenourinha, né, que é o protetor auricular, quem trabalha com solda, máscara de solda, o cara fala que não tem problema nenhum, chega com 50 anos tá cego. O cara não usa o cenourinha, fala que tem problema nenhum, chega com 50 anos tá surdo. Então, tudo isso aí é visto no longo prazo também. Então, de acordo com a NR6, EPI é todo equipamento, é todo dispositivo de uso individual que será utilizado pelo trabalhador com a única finalidade de protegê-lo de riscos e lesões causadas por agentes químicos, físicos, biológicos ou mecânicos, os quais ameaçam a segurança, a saúde e a integridade física do trabalhador. Estes equipamentos devem possuir o CA, né? O que é o CA? Certificado de aprovação, que ateste sua qualidade, né? Então, esse CA é o quê? Um documento emitido pelo órgão competente em segurança, que é o nosso Ministério do Trabalho e Emprego. Então, o empregador deverá fornecer este equipamento gratuitamente, seguido de treinamento. Já o EPC, que é equipamento de proteção coletiva, é todo equipamento de uso coletivo, por exemplo, fita zebrada, cone, sinalização, conforme aqui a figura. Então, o EPI todo mundo tem que ter em boas condições. Se você não tem, você tem que solicitar troca, né, substituição para novos. O EPC sempre que disponível quando for realizar alguma atividade que tem algum risco e você precise mapeá-lo, certo? Exemplo, estou fazendo um serviço aqui, trocando lâmpada, e eu não quero que ninguém passe em volta da minha escada. Eu vou lá com a minha fita zebrada, com o meu cone e sinalizo, cercando esse espaço. Estou fazendo içamento também, e assim vai. Então, o EPC ele fica disponível para quando precisa e EPI você tem que tê-lo sempre e fazer uso. Então, aqui, ó, os equipamentos que geralmente são fornecidos ao trabalhador de manutenção são. Ah, lembrando, não falei do CA. O CA, ele tem outra coisa importante que é a validade daquele EPI, né? Então, por exemplo, pode comprar um EPI com CA vencido. Então, ou o fornecedor atualizou o CA ou você tem que descartar o mesmo. Então, o CA é para garantir que ele tem qualidade. Porque senão você compra qualquer um, compra um produto sem qualidade nenhuma que você acha que vai proteger, por exemplo, o seu pé, é biqueira de aço, né? Chega lá, biqueira. Na primeira pancada ela já sofre deformação mecânica ou cisalha. Então não te protege em nada, né? Você vai machucar o seu pé. Então, o CA é justamente para isso, para garantir a qualidade. Então, voltando aqui aos exemplos de EPI. Ó, manutenção, calçado de segurança, né, que é o sapato de segurança, creme de proteção para as mãos contra agentes químicos, óculos de segurança. Se tiver ruído excessivo, né, vai ter uma proteção auditiva, que é o protetor auricular, ou concha, né, que é tem um de inserção, que é o cenourinha, geralmente, por que cenourinha? Porque ele é laranja, ou tipo concha, cenourinha, né? Não sei se todo mundo faz da mesma forma. Na minha época eu usava o cenoura e marcava um nozinho, né, na perna que eu colocava no ouvido direito, justamente para evitar ficar trocando, né? Passar às vezes uma bactéria de um ouvido para outro. Então, para evitar esse tipo de coisa, você marca o lado certinho que você usa sempre o mesmo. E aqui, ó, se tiver ponte rolante, fazer uso de capacete. Hoje em dia na indústria, quase todos o cara tem que usar o capacete o tempo inteiro. Então, existem outras regras de observância interna da empresa que deverão ser respeitadas, como uniforme, jaleco, sinalização demonstrando se será realizada manutenção em alguma máquina, a qual não deverá estar energizada, formação de barreira por sinalização, impedindo que o pessoal acesse a área e sofra algum acidente. E todas essas normas, né, temos ainda 17, que é com relação às regras básicas de segurança em ergonomia. Vocês podem ver que durante a webaula mesmo vou e volto, né? Fico mais alto, mais baixo no ângulo da câmera, porque eu tô com dificuldade aqui na minha ergonomia. Então tá adequada aqui a cadeira, a mesa, né? Talvez o ângulo aqui do monitor não, mas isso vai afetar o quê? Se eu ficar muito baixo, eu vou ter uma dor no pescoço. Se eu ficar muito deitado, eu vou ter uma dor na lombar, né? Tudo isso afeta no seu dia a dia. Você pode ter dor nos ombros. E aí, quem que trabalha bem sentindo dor, né? Quem trabalha bem doente? Ninguém trabalha bem. Então, a ergonomia vem para cuidar dessa parte, ó. Então, a ergonomia, por sua vez, busca adaptar o posto e o ambiente de trabalho ao ser humano. Então, você vai pegar o ser humano, vai ver o posto que ele trabalha e adequar o posto ao ser humano.
Então, estudos recentes mostram que as condições de trabalho em algumas atividades, como a de manutenção, têm sido consideradas precárias em virtude da carga excessiva de trabalho, que produz cansaço físico, principalmente nas pernas e na coluna vertebral. Então, a postura adotada nessas atividades durante a jornada de trabalho afeta não somente a qualidade do serviço de manutenção, mas também a saúde do trabalhador. Então, é tomar cuidado em como vai levantar a carga, como você vai, igual eu aqui, sentar, né? Como sentar na cadeira, como você vai exercer a sua atividade sem danificar, né? Sem trazer danos ao seu corpo. Certo, Juliano? Programado até aqui. Alguma dúvida da web de hoje? Juliano, tá comigo? Creio que o Juliano talvez esteja sem microfone. Se tiver quiser digitar no chat aí, eu vou aguardar uns minutinhos. Vou guardar sua mensagem. Chamei aí no chat. Se ficou alguma dúvida, Juliano? Ah, tá sem microfone, tô vendo aqui. Se ficou alguma dúvida com relação à EBL de hoje, pode ficar à vontade, meu rei. Essa pergunta, e se não tiver dúvida, é se você faz uso do EPI aí sempre no seu trabalho, né? Acaba que é um assunto bem chato mesmo. Hoje lá na empresa, na gestão, a gente sempre tem que estar cobrando o pessoal para. Eu brinco com eles que é o seguinte, da mesma forma que a maioria é casado, né? Eu tenho namorado, da mesma forma que sua esposa, sua namorada mandou você vir para o trabalho, né? A gente quer devolver em condições físicas adequadas. Então, essa é a mensagem, né? Que sempre tem a capacidade de usa sempre EPI. Show de bola. Alguma dúvida, Juliano, com relação a essas normas? O pessoal da manutenção sempre está com a maioria delas, principalmente NR35, NR10, NR12, sempre de olho. Agora estudar é excelente. É isso mesmo, Juliano. Então, aproveitando o gancho do Juliano aí, né, deixar o recado aí para vocês manterem estudando, pelo menos 1 hora por dia, certo? Vai ser necessário para adquirir o conhecimento, habilidades e competências conforme planejado. A todos uma boa semana. Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula. Tchau, tchau. Até mais.